mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Marcos, um milionário conhecido por sua arrogância e desprezo pelas pessoas comuns, vivia em um mundo de luxo e excessos. Para ele, a vida era uma sequência de desafios e apostas, onde cada conquista apenas alimentava seu ego inflado. Durante uma festa luxuosa, em meio a risos e provocações, ele fez uma declaração que mudaria o rumo de sua vida. Eu posso conquistar qualquer mulher e transformá-la na esposa perfeita, independentemente de quem seja. Seus amigos, sempre prontos para estimular sua vaidade, o desafiaram a provar suas palavras. Foi então que apontaram para Helena, uma mulher obesa e de personalidade forte, que estava na festa trabalhando como assistente de buffet. Helena não era o tipo de mulher que se deixava intimidar por olhares ou comentários maldosos. Ela tinha uma confiança inabalável, fruto de anos enfrentando preconceitos e desafiando expectativas. Quando Marcos se aproximou com seu sorriso confiante e suas palavras ensaiadas, ela percebeu imediatamente que algo estava fora do comum. No entanto, decidiu jogar o mesmo jogo, curiosa para ver até onde aquele homem iria com sua suposta superioridade. Os dias que se seguiram foram marcados por encontros planejados e gestos românticos exagerados. Marcos fazia de tudo para impressionar Helena, acreditando que ela eventualmente cairia em sua armadilha. Mas Helena, esperta e perspicaz, estava sempre um passo à frente. Ela aceitava os presentes e os convites, mas nunca deixava de confrontá-lo com perguntas afiadas e reflexões profundas sobre o verdadeiro valor das pessoas. Conforme o tempo passava, algo inesperado começou a acontecer. Marcos, que inicialmente via Helena como um simples desafio, começou a admirar sua força e autenticidade. Ele passou a enxergar nela qualidades que nunca havia encontrado em outras pessoas de seu círculo social. Helena não apenas o desafiava intelectualmente, mas também fazia com que ele questionasse suas próprias motivações e prioridades. O casamento, que inicialmente era apenas uma parte da aposta, aconteceu em uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Marcos, pela primeira vez, sentiu que estava tomando uma decisão não por orgulho ou vaidade, mas por algo mais profundo e verdadeiro. Helena, por sua vez, sabia da aposta desde o início, mas decidiu seguir adiante para mostrar a ele que as pessoas podem mudar. A reviravolta veio quando Marcos confessou publicamente a aposta, em um evento de caridade que Helena havia organizado. Ele contou a todos como havia subestimado uma mulher incrível e como isso o levou a descobrir uma nova perspectiva de vida. O que deveria ser uma humilhação tornou-se um momento de redenção. Marcos usou sua influência e fortuna para apoiar causas que Helena sempre defendeu, como a luta contra a gordofobia e a promoção da autoestima. Com o passar dos anos, Marcos e Helena se tornaram uma força indissociável. Ele, antes conhecido por seu ego e arrogância, tornou-se um homem humilde e engajado. Ela, com sua força e empatia, continuava a inspirar milhares de pessoas. Juntos, viajaram pelo mundo, compartilhando suas experiências e ajudando comunidades carentes. Cada evento, cada história que ouviam, os aproximava ainda mais e reforçava o valor do trabalho que estavam fazendo. No entanto, a vida ainda guardava desafios. Durante uma viagem à África para inaugurar um centro comunitário, Helena enfrentou problemas de saúde. Um diagnóstico inesperado a obrigou a desacelerar e focar em seu bem-estar. Marcos, sempre ao seu lado, mostrou-se um marido dedicado, provando que seu amor e respeito por ela iam além de qualquer adversidade. Helena superou as dificuldades, mais forte do que nunca. Sua história de superação se tornou um exemplo ainda maior, inspirando outros a não desistirem diante dos desafios. Com a Espelho da Vida, expandindo suas atividades e alcançando cada vez mais pessoas, Marcos e Helena consolidaram um legado que transcendeu gerações. Enquanto isso, novas iniciativas surgiram a partir da fundação. Helena criou um programa de mentorias para jovens que enfrentavam bullying, e Marcos investiu em startups focadas em inclusão social. A cada conquista, eles reafirmavam seu compromisso com um mundo mais justo e empático. No entanto, após o casamento, a vida do casal não foi isenta de desafios. Marcos precisou enfrentar a desconfiança e as críticas de investidores e colegas que viam sua mudança de postura como uma fraqueza. Helena, por outro lado, lidava diariamente com o peso de ser um símbolo público, recebendo tanto apoio quanto ataques nas redes sociais. Mas em meio a tudo isso, a união deles se fortaleceu. Eles aprenderam a transformar as dificuldades em combustível para suas causas, mostrando que juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O que começou como uma aposta inconsequente se transformou em uma história de amor, redenção e impacto social.
Marcos e Helena provaram que as maiores transformações acontecem quando abrimos nossos corações para enxergar além das aparências e das primeiras impressões. E juntos, mostraram ao mundo que a verdadeira riqueza está em fazer a diferença na vida dos outros. A Fundação Espelho da Vida continuava a crescer, impactando comunidades ao redor do globo. Helena se dedicava a escrever livros e dar palestras, enquanto Marcos promovia investimentos em projetos de inclusão social. Em uma conferência internacional, Helena compartilhou sua jornada, destacando a importância de abraçar as próprias imperfeições e encontrar força nas adversidades. Seu discurso emocionou milhares e tornou-se viral, reforçando ainda mais sua mensagem de coragem e resiliência. Ao mesmo tempo, Marcos iniciou um projeto ambicioso: construir uma rede de centros de apoio para pessoas que enfrentavam discriminação e exclusão. Cada centro era equipado com recursos educacionais, suporte psicológico e programas de desenvolvimento pessoal. O casal continuava a trabalhar lado a lado, transformando suas experiências em ações concretas que impactavam vidas. Apesar do sucesso e do reconhecimento mundial, Marcos e Helena mantinham-se humildes e conectados às suas raízes. Eles sabiam que a verdadeira mudança começava com pequenos gestos de bondade e empatia. E assim sua história seguia, mostrando que mesmo nas situações mais improváveis, o amor e a compreensão podiam transformar vidas e deixar um legado duradouro. A vida de Ricardo e Helena não poderia ser mais diferente do que era no começo do casamento. O homem milionário que fez uma aposta sem pensar agora vivia em um mundo de empatia, apoio e transformação. Helena, a mulher que outrora era vista como alguém sem muitas chances, não só se destacou pelo seu espírito forte como também se tornou uma verdadeira fonte de inspiração para muitos. Ela não só conquistou seu espaço no coração de Ricardo, mas também brilhou como exemplo de superação e amor próprio. O casal, que antes parecia ter o casamento construído em um jogo de ego e apostas, agora era referência para todos que os conheciam. Em cada canto do mundo, histórias de transformação inspiradas pela jornada de Helena começaram a ganhar vida. Helena, agora empoderada, começava a perceber que sua luta não se resumia apenas à transformação física, mas também à luta interna, à batalha pela aceitação, pelo respeito e pela força mental. Ela havia chegado a um lugar onde sua autoestima não dependia mais de um número na balança, mas de sua dedicação e autossuperação. Agora, com mais confiança do que nunca, ela revelava um desejo que guardava há muito tempo: ser mãe. Para ela, isso representava o maior símbolo de sua evolução, o momento perfeito para concretizar seu sonho. Mas ela sabia que essa jornada não seria simples. Ela e Ricardo começavam a discutir sobre como poderiam formar uma família. O obstáculo agora não estava no peso ou na aparência dela, mas sim em questões de saúde e de como seria sua preparação para a maternidade. Em suas conversas, ambos tinham um sonho em comum: oferecer um futuro repleto de amor, suporte e respeito ao filho que planejavam trazer ao mundo. Para Helena, ser mãe não significava apenas gerar uma vida, mas passar adiante as lições de superação, dedicação e força que ela havia aprendido em sua própria vida. Ricardo, por sua vez, ao olhar para a mulher que se transformará de dentro para fora, sabia que ela estava pronta. Ele admirava não apenas sua beleza exterior, mas o que ela tinha se tornado em termos de caráter, força e personalidade. Ao lado dela, ele sabia que o mundo estava pronto para ver algo ainda mais extraordinário. O que parecia ser um casamento nascido de uma aposta estava agora construindo uma família que representava muito mais do que qualquer valor monetário poderia definir. E foi assim que, ao longo do tempo, o casal encontrou novos desafios e objetivos. Eles começaram a realizar trabalhos sociais, doando recursos e tempo para causas importantes, principalmente voltadas para a saúde e a autoestima de mulheres que, como Helena, enfrentavam barreiras invisíveis e reais. Helena tornará-se uma ativista pela saúde mental e pelo direito das mulheres de serem quem realmente são, independentemente do seu corpo. Ela passou a ser referência para muitos, uma mulher que tinha superado as adversidades da vida e agora estava pronta para transformar o mundo ao seu redor. O casal se preparava para dar o próximo passo em sua vida, a chegada do bebê. A superação de Helena, que antes parecia uma história improvável, agora era um exemplo de como a vida pode dar voltas impressionantes quando você se permite crescer, amar e acreditar em si mesmo. Eles estavam criando uma história, juntos, que nunca mais seria esquecida. Quando Helena descobriu que estava grávida, a notícia foi recebida com uma mistura de alegria e preocupação. A felicidade de ver seu sonho de ser mãe se realizando era indescritível, mas a médica logo esclareceu que a gravidez seria de alto risco. Por causa de seu histórico de saúde, o risco de complicações era elevado.
Helena sabia que teria que mudar muito da sua rotina, lidar com limitações físicas e seguir rigorosamente as orientações médicas. No entanto, ela não estava sozinha. Ricardo, que havia se apaixonado pela mulher que desafiou todas as expectativas, estava mais presente do que nunca. Juntos, enfrentariam os desafios que surgissem. Os primeiros meses de gravidez foram difíceis. Helena sentia os efeitos de sua condição física e mental. O cansaço era constante, o medo de algo dar errado não saía de sua cabeça, e as inseguranças sobre sua saúde a perseguiam. Mas com o apoio incondicional de Ricardo, ela encontrou forças para continuar. Ele, com sua presença calma e segura, estava ao seu lado a cada passo. Ele sabia que ela era mais forte do que imaginava, mas também entendia que aquele era um momento em que sua vulnerabilidade precisava ser respeitada. Ricardo e Helena começaram a adaptar suas vidas, com foco na saúde e no bem-estar de Helena e do bebê. Eles contrataram a melhor equipe médica, passaram a se concentrar em um estilo de vida mais saudável e equilibrado, com alimentação controlada, exercícios leves e consultas frequentes. No entanto, nem todo o controle que tinham sobre suas vidas podia garantir que nada de errado acontecesse. O medo de complicações estava sempre presente, mas a esperança também. Eles mantinham a fé de que a vida sempre venceria. Durante uma das consultas de rotina, o médico revelou um diagnóstico preocupante. O bebê estava em uma posição que poderia dificultar o parto, e havia risco de que a gravidez pudesse desencadear problemas ainda mais graves. O coração de Helena parecia falhar a cada palavra do médico. O que antes era um sonho que se tornaria realidade agora parecia uma luta pela sobrevivência. Ela sabia que se algo não desse certo, perderia não apenas o bebê, mas o próprio sonho de ser mãe. Ela se entregou a um turbilhão de emoções, mas mesmo diante da angústia, ela se lembrou do que a trouxera até ali, sua força, seu amor próprio, a luta que a fez ser quem era. Helena não podia deixar que o medo a definisse. Ricardo, sentindo a angústia da esposa, tomou a dianteira e organizou sua vida de uma forma que ele nunca imaginara. Ele se afastou dos negócios e passou a ser completamente dedicado ao cuidado de Helena. Ele estava ao seu lado em todas as consultas, nas noites em claro, oferecendo conforto e palavras de incentivo. A relação deles, que começou como uma aposta, agora era mais forte do que nunca. Eles haviam se tornado uma equipe imbatível. Com o tempo, a gestação avançou, e o estado de Helena se estabilizou. As consultas se tornaram mais frequentes, mas a cada check-up, os médicos ficavam mais otimistas. O risco de complicações, embora presente, estava diminuindo. Helena estava superando as expectativas médicas. Sua força mental e sua coragem eram impressionantes. Cada pequeno avanço era comemorado com lágrimas de alegria e gratidão. Para ela, a vida era um presente precioso, e ela estava disposta a lutar por esse sonho até o fim. O momento do parto chegou, e foi uma luta que todos temiam. O trabalho de parto foi longo e difícil, mas, finalmente, a voz do bebê ecoou pela sala. O choro do pequeno ser humano foi a música mais doce que Helena já ouviu. Ela e Ricardo estavam emocionados, sem palavras para expressar a gratidão e felicidade que preenchiam seus corações. Helena, a mulher que desafiou todas as probabilidades e transformou sua vida, agora tinha em seus braços o maior símbolo de sua vitória, um filho saudável e amado. Ricardo olhou para a esposa com os olhos cheios de admiração e amor. Ele sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas o que vivenciaram até ali era algo que jamais seria esquecido. Eles não haviam apenas superado a gravidez de alto risco, mas haviam conquistado uma vida nova, marcada pelo amor, pela luta e pela certeza de que a vida sempre vence. Helena sorriu com lágrimas nos olhos, sabendo que sua história de superação não era mais apenas dela. Agora, ela era a inspiração para uma nova geração, uma geração que veria no seu filho a continuidade de sua luta pela vida, pelo amor e pela fé inabalável de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida sempre prevalece. O bebê, que havia sido a luz no fim do túnel da jornada de Helena, chegou ao mundo com uma força que parecia herdar de seus pais. Vitório, um nome que simbolizava a luta, a resistência e a vitória sobre as adversidades da vida. O nome não foi escolhido por acaso. Helena e Ricardo queriam que a criança carregasse a lembrança de tudo o que haviam superado para trazer essa vida ao mundo. A jornada de sua gravidez, marcada por altos e baixos, desafios e vitórias, refletia o poder do nome que ele agora carregava. Vitório, desde o momento em que abriu os olhos para o mundo, parecia ser uma criança cheia de vida, energia e vitalidade. Ele não só representava o futuro brilhante do casal, mas também a continuidade da história de superação que começou com Helena.
A mulher que se recusou a ser definida pelas limitações impostas pela sociedade. A maternidade para Helena se tornou o maior presente que ela poderia receber, algo que superou qualquer conquista material, qualquer obstáculo físico ou psicológico. Ela agora vivia para o seu filho, e isso a preenchia de uma forma que palavras não podiam descrever. Ricardo, por sua vez, não conseguia esconder o orgulho que sentia de Helena e do próprio filho. Ele, que havia feito uma aposta que parecia ser algo tão trivial no começo, agora se via completamente transformado. Ele não se importava mais com o dinheiro, com o luxo ou com os bens materiais. O verdadeiro tesouro estava ali nos braços de Helena, com seu pequeno Vitório que havia mostrado a todos que, independentemente do começo, a verdadeira força reside na capacidade de lutar, de superar, de evoluir. O casal agora se dedicava completamente a essa nova vida, com a certeza de que tudo que haviam passado juntos só os tornará mais fortes, mais unidos. Com a chegada de Vitório, a vida de Helena e Ricardo tomou uma nova direção. Eles passaram a viver com uma rotina mais centrada na família. Os negócios de Ricardo, que antes ocupavam sua mente e seus dias, começaram a ser geridos por outras pessoas, enquanto ele passava mais tempo com sua esposa e filho. Eles cuidavam um do outro, compartilhavam momentos preciosos e davam todo o amor e atenção para Vitório, que mesmo sendo tão pequeno, já trazia um impacto enorme na vida deles. Helena, que antes passava dias e noites se preocupando com a saúde do bebê, agora sentia uma paz interior que nunca havia experimentado. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, o amor e a luta a haviam trazido até ali. A vida da família parecia estar em perfeita harmonia. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que a vida pudesse apresentar, agora mais fortes do que nunca. Helena e Ricardo tornaram-se defensores da saúde e bem-estar de todas as mulheres, especialmente aquelas que, como Helena um dia foi, se sentiam inseguras, desvalorizadas e invisíveis. A história de Helena se espalhou como um exemplo poderoso de que não importa de onde você venha ou o que você enfrente, a sua força de vontade e a sua capacidade de acreditar em si mesma podem mudar completamente o rumo da sua vida. Ao ver Vitório crescer com olhos brilhantes e sorriso inocente, Helena sabia que cada sacrifício, cada lágrima e cada desafio havia valido a pena. O mundo parecia mais gentil com ela, com sua família. O amor que ela e Ricardo haviam construído em meio às adversidades agora se refletia no olhar do filho, que crescia em um ambiente de respeito, apoio e amor incondicional. A família não era mais apenas uma história de superação pessoal, mas uma história coletiva, de uma vida nova que representava a vitória de um amor imensurável. Vitório, com o tempo, se tornou uma criança cheia de energia e curiosidade, sempre cercado por seus pais amorosos e inspiradores. Ele cresceu ouvindo sobre a jornada de sua mãe e sobre o amor que a uniu ao pai. A história dele seria passada de geração em geração, não como uma simples narrativa, mas como um testemunho de que, quando se tem coragem e amor no coração, até os maiores desafios podem ser superados. Ricardo, olhando para Helena e Vitório, sabia que tudo o que ele poderia ter imaginado para sua vida agora estava ali, diante dele. Ele havia feito uma aposta que parecia insensata, mas o resultado final foi uma vida repleta de amor, superação e felicidade. Ele e Helena estavam prontos para seguir em frente, com o propósito de dar ao mundo algo mais do que dinheiro ou fama. Eles estavam prontos para oferecer um exemplo de que mesmo nas maiores dificuldades, a vida sempre vence. E com isso juntos, estavam criando um futuro melhor para Vitório, o símbolo vivo da vitória do amor e da luta pela vida. À medida que Vitório crescia, ele se tornava cada vez mais consciente do legado que carregava. Desde pequeno, seus pais lhe contaram a história de sua mãe Helena, e o quanto ela havia superado para chegar até onde estava. Eles queriam que ele soubesse que a vida não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos, que a verdadeira força vem de dentro e que, acima de tudo, o amor e a persistência são as armas mais poderosas que alguém pode ter. Helena e Ricardo o educaram com um profundo senso de responsabilidade, não apenas para com eles, mas também com o mundo ao seu redor. Vitório cresceu aprendendo que a vida é uma oportunidade de fazer a diferença, de lutar pelo que é certo e de nunca se esquecer das pessoas que o ajudaram a ser quem ele era. Mas o caminho não seria fácil. Embora tivesse tudo o que uma criança poderia desejar em termos de conforto e apoio, a pressão para corresponder ao legado de sua mãe e ao amor incondicional de seu pai era algo que começava a pesar sobre seus ombros. Vitório era um garoto inteligente, curioso e sensível, mas havia algo mais profundo que ele começava a perceber. O mundo lá fora não era tão acolhedor quanto o círculo protetor de sua família.
Na escola, Vitório enfrentou desafios que não poderiam ser resolvidos apenas com o amor de seus pais. Ele sabia que seu nome, sua história, seu legado poderiam gerar expectativas em relação a ele. Alguns colegas viam-no com admiração, enquanto outros com inveja. A sombra do que seus pais representavam na sociedade parecia sempre pairar sobre ele, como um peso invisível. As perguntas começaram a surgir. Você já sabia que sua mãe venceu a obesidade? Será que você também será capaz de vencer os próprios desafios? Será que vai continuar o que seus pais começaram? A pressão aumentava a cada dia e, embora ele tentasse ignorar, não conseguia se livrar do sentimento de ser constantemente observado, como se sua vida estivesse sempre sob os holofotes. Ricardo, percebendo o que estava acontecendo com o filho, o chamou para uma conversa sincera. Vitório, disse ele com a voz calma e acolhedora, você não precisa carregar o peso do mundo nos seus ombros. Eu e sua mãe fizemos a nossa parte. Agora é você quem tem que escrever a sua própria história. Não se preocupe em tentar agradar a todos ou viver à altura das expectativas dos outros. O que importa é que você seja quem você é, que lute pelos seus sonhos, assim como sua mãe fez, e como eu fiz. E que saiba que estamos aqui para apoiar você em qualquer caminho que escolher. Essas palavras de Ricardo, cheias de sabedoria e amor, trouxeram um alívio momentâneo ao coração de Vitório. Ele sabia que seus pais acreditavam nele, mas, no fundo, ainda tinha medo de não ser capaz de corresponder ao que esperavam dele. No entanto, ao olhar para Helena e Ricardo, que haviam superado tantas adversidades, ele começou a entender que a verdadeira coragem estava em enfrentar os próprios desafios, sem se importar com a opinião dos outros. Os anos passaram e Vitório entrou na adolescência com a mesma sensibilidade, inteligência e empatia que sempre demonstrou. Mas ele também começou a encontrar a sua própria voz. Ele se dedicou a estudar questões de saúde, bem-estar e inclusão, seguindo o exemplo de sua mãe. Helena, com sua história de transformação, tornou-se sua maior fonte de inspiração. Vitório não queria apenas viver à sombra de seus pais, ele queria ir além e fazer algo que impactasse positivamente as vidas das pessoas. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas o legado de sua mãe, que havia lutado para superar todos os limites impostos pela sociedade, agora o impulsionava a dar o seu melhor. No entanto, a pressão de carregar o legado de Helena e Ricardo nunca desapareceu completamente. Vitório sabia que o mundo estava em constante mudança e que os desafios sempre surgiriam, mas ele também sabia que as lições de seus pais seriam suas aliadas. Ele começou a entender que, apesar das dificuldades, a vida não é uma corrida, mas uma jornada contínua com suas vitórias e derrotas, e que a verdadeira medida do sucesso é o impacto que você tem no mundo e nas pessoas ao seu redor. Ele sabia que precisava continuar a história que sua mãe começou, mas não da maneira que os outros esperavam. Ele estava pronto para escrever sua própria versão dessa narrativa. A jornada de Vitório estava apenas começando, mas ele já sabia o que precisava fazer. Ser fiel a si mesmo, respeitar o legado de amor e superação de seus pais, e lutar para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Como um reflexo do que foi transmitido a ele, ele entendia que as lutas nunca cessam, mas que ao final, cada batalha vencida é uma oportunidade de recomeçar e de continuar a história de vida que começou com a coragem de sua mãe e o apoio incondicional de seu pai. Vitório sabia que o mundo estava esperando por ele, e ele estava pronto para fazer a diferença. A história de Helena, Ricardo e Vitório se espalhou pelo mundo, inspirando pessoas de todas as idades e origens. A jornada de superação e transformação que eles construíram juntos se tornou um exemplo de como, independentemente das circunstâncias, a determinação e o amor podem transformar vidas. Vitório, agora um jovem adulto, começou a seguir os passos de seus pais, não com o objetivo de reproduzir o que eles haviam feito, mas com a missão de ir além. Ele sabia que a jornada deles era única, mas a sua seria igualmente transformadora. Com o legado de sua mãe como guia e a experiência de seu pai como apoio, ele estava pronto para enfrentar o mundo de uma maneira que ninguém jamais esperaria. Vitório começou a viajar pelo mundo, buscando novas formas de impactar a sociedade. Ele tinha um sonho claro em mente: ajudar pessoas que, como sua mãe, lutavam contra padrões impostos pela sociedade e desafios internos. Mas ele também queria trazer algo novo. Ele percebeu que o mundo estava mudando rapidamente, com novas questões surgindo em áreas como saúde mental, sustentabilidade e inclusão. Ele queria usar sua influência e os recursos de sua família para criar um futuro mais justo e acessível para todos. Helena, com seu trabalho voltado para a autoestima e a saúde das mulheres, e Ricardo, com sua experiência empresarial e visão de futuro, estavam ao lado dele.
sempre prontos para ajudá-lo a concretizar suas ideias. Juntos, a família decidiu lançar uma fundação global dedicada a apoiar pessoas com dificuldades de autoimagem, saúde mental e questões de obesidade. O trabalho deles era focado em criar programas que ensinassem as pessoas a se amarem do jeito que são, independentemente das imposições sociais e padrões estéticos. Mas a fundação não se limitava apenas à transformação pessoal. Ela também ajudava na parte prática, oferecendo apoio psicológico, programas de bem-estar e acesso a cuidados de saúde para aqueles que mais precisavam. Com o apoio de empresários, médicos e psicólogos renomados, a fundação rapidamente ganhou força e foi reconhecida mundialmente. Vitório, agora um jovem empreendedor de sucesso, usava sua posição para criar alianças e impulsionar o trabalho da fundação. Ele sabia que seu legado não seria construído apenas pelo dinheiro ou pelo status, mas pela verdadeira diferença que poderia fazer na vida das pessoas. Ele viajava constantemente conhecendo histórias inspiradoras ao redor do mundo, ouvindo aqueles que, como sua mãe, haviam superado desafios semelhantes e ajudando-os a alcançar seus próprios sonhos. Ele sabia que o impacto de sua fundação não seria imediato, mas estava determinado a plantar as sementes para um futuro melhor. A cada país que visitava, Vitório percebia o quanto o mundo precisava de mais amor, compreensão e ação. Ele entendia que os desafios nunca seriam totalmente resolvidos, mas cada passo dado era uma vitória. E foi durante essas viagens, conhecendo culturas, enfrentando preconceitos e aprendendo sobre as realidades de diferentes lugares, que ele amadureceu como líder. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. O mundo precisava de mais pessoas como sua mãe, mais histórias de superação e mais exemplos de amor incondicional. Ele queria ser a prova de que as dificuldades podem ser transformadas em combustível para grandes realizações. Helena e Ricardo, agora mais tranquilos, mas igualmente envolvidos no projeto de seu filho, sentiram que haviam cumprido a missão deles. Eles haviam formado uma família que não apenas superou as expectativas, mas que agora estava mudando o mundo. Ricardo, que antes via o dinheiro como seu principal propósito, agora entendia que sua maior realização era ver Vitório seguir seus passos com uma visão ainda mais ampla e humana. Helena, que um dia lutou para se aceitar e ser aceita, viu seu filho crescer para se tornar um homem que espalhava o amor e a empatia por onde passava. Eles estavam em paz com o legado que haviam deixado, sabendo que estavam criando um futuro melhor para todos. Enquanto isso, o trabalho de Vitório continuava a crescer. Ele encontrou uma plataforma ainda maior para suas ideias ao se conectar com líderes globais que compartilham a mesma visão. Juntos criaram programas de inclusão em escolas, empresas e comunidades, com o objetivo de mudar a forma como a sociedade via saúde, bem-estar e identidade. Vitório sabia que, embora os desafios continuassem, a chave para a transformação estava na união de esforços e no empoderamento de indivíduos ao redor do mundo. Seu trabalho não era apenas um reflexo do legado de sua mãe e pai, mas uma continuação da luta por um mundo mais justo, mais acolhedor e mais humano. Com o tempo, o nome de Vitório passou a ser reconhecido globalmente, não apenas como filho de um bilionário ou de uma mulher que venceu a obesidade, mas como um líder visionário que estava moldando o futuro. Ele viajava para conferências internacionais dando palestras sobre inclusão e bem-estar, inspirando jovens e adultos a abraçarem suas próprias jornadas de transformação. Seu nome estava associado à causa que mais lhe importava: a construção de um mundo onde todos tivessem a oportunidade de viver com dignidade, amor e aceitação. Helena e Ricardo, de longe, assistiam a tudo isso com um orgulho imenso. Eles não apenas haviam criado um filho que superava os desafios da vida, mas um filho que agora estava criando um futuro melhor para o mundo. A jornada da família estava longe de ser concluída, mas a verdadeira vitória já estava ali, uma história de amor, luta e transformação que, com o tempo, se tornaria eterna.